A demissão é, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis na gestão de pessoal. É um momento em que a empresa tem que tomar uma decisão socialmente complexa. Todo empregado depende do salário, nenhum empregado é diletante, eles trabalham porque dependem da remuneração. Por outro lado, a empresa também tem que adequar a sua força de trabalho. Sendo essa uma decisão difícil e inevitável, a empresa tem que cuidar muito bem para que o empregado, que é a parte fragilizada nessa decisão, se sinta bem tratado. Isso não é tanto um conselho jurídico, tá? É até mais um conselho de gestão de pessoal e de recursos humanos, mas a minha experiência mostra em contencioso que, frequentemente, o ressentimento é um motivador tão bom ou tão forte quanto o dinheiro. Há muitos casos de empregados que processam pedindo direitos que têm ou que não têm, mas motivados principalmente porque julgaram que não foram tratados com respeito e tratados de maneira adequada. Então, um processo de desligamento cuidadoso, com conversas, com entrevistas, e eu acho até também com algo que, embora trabalhoso, tem muito valor social, com um tipo de feedback, com uma crítica construtiva, com uma explicação e com uma satisfação ao empregado de por que ele foi demitido, ainda que seja por uma questão de desempenho. E isso remete a um outro problema, a um dilema bem conhecido do empresário brasileiro, que é talvez um pouco anedótico, mas é muito verdadeiro. O fundo de garantia, ao longo de algum tempo, se torna um desincentivo ao empregado pedir demissão. Então, se o empregado está profissionalmente desmotivado, ou se ele tem outros planos profissionais ou pessoais que sejam incompatíveis com o trabalho, muitas vezes ele não vai pedir demissão, porque ele sabe que se ele pedir demissão, ele não vai sacar o fundo de garantia vai ficar bloqueado por ao menos 3 anos, às vezes por mais tempo, rendendo inclusive muito pouco. Então, há muitas vezes um dilema do empregado que não pede demissão, mas por outro lado, começa a dar sinais de que gostaria de ser demitido. Se não de maneira deliberada, mas até é humano, como um comportamento de insatisfação, de frustração, e evidentemente comprometendo o seu desempenho. E às vezes o gestor se depara com essa situação, compreende que o empregado está desmotivado, compreende que aquilo é um processo de deterioração, mas ao mesmo tempo fica em dúvida sobre a demissão, fica em dúvida se deve tomar a iniciativa de despedir, porque se o fundo de garantia já está depositado, tem a multa do fundo de garantia em cima dele, tem outras verbas rescisórias que o empregador tem de pagar, aviso prévio, etc. Então, esse é um dilema em que empresas frequentemente se veem, se elas devem tomar a iniciativa de despedir empregados que estejam desmotivados, cujo desempenho não seja satisfatório. Em termos teóricos, é em tese possível que um empregado cujo desempenho seja muito ruim seja incluído num processo de escalonamento de advertência, suspensão e eventual demissão por justa causa, o que evidentemente não é aconselhável, porque o custo de oportunidade e o custo de administração de um empregado insatisfeito, improdutivo, embora não seja imediato, ele é maior do que provavelmente o custo de uma demissão imediata sem justa causa. O conselho, portanto, é que não se procure, como administrador de pessoas, não se procure ou não se permita um agravamento dessas relações de trabalho quando se identifica, através de ferramentas de gestão, a insatisfação do empregado. Talvez o empregado, pode ser também não um caso de insatisfação, mas inaptidão, incapacidade para aquela tarefa, incapacidade para aquele trabalho. É importante que as avaliações sejam feitas e que a empresa tenha a consciência de que a verba rescisória, o custo de despedir um empregado
é dado. Qualquer empregado, em algum momento, poderá ser demitido, a empresa poderá precisar demiti-lo por corte de pessoal, não precisa ser por desempenho, e é um dado bem conhecido, é um dado determinável, é um dado até que a empresa pode se programar para pagar. Mas o custo da manutenção de um empregado insatisfeito, de um empregado improdutivo, ele tem intangíveis, mas que são certamente muito piores para a empresa. Contaminam o ambiente de trabalho e podem, nesse processo de agravamento de relações de trabalho, até desaguar num litígio dentro daquele racional de que ressentimento é um motivador também muito forte. O empregado pode se sentir, com esse processo de agravamento, motivado a processar, quando talvez de outra forma ele não fizesse.